A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de 00h07 até 1h12 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do nosso Senhor Deus, e mais 12 minutos no final da live, para estarmos interagindo em um só espírito, tirando suas dúvidas com porquê, para que e como, sobre as escrituras da Bíblia Sagrada, ao vivo agora em todas as redes sociais, para mais de 25 países. Então, independente de onde ou como estejam nos acompanhando neste momento, sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, as escrituras sagradas; números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática; e cores, o que explica as cores de fundo dos nossos cenários e as cores de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para as atividades de santidade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nós não usamos e nem podemos utilizá-las no nosso dia a dia. E lembrando a todos vocês que por nós termos que a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar a palavra do nosso Senhor Deus com essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Pois lembrando também que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, versículos 41 e 42, Lucas 11, versículos 41 e 42, e João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que irão se assentar no trono, e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvesse manipulações de sentimentos, interesses ou emoções dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus, para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente. Estamos sendo aqui um canal, um caminho, instrumento do nosso Senhor Deus, para levar uma palavra do Senhor sem manipulação, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano. Apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, para o coração de cada um de vocês que estão nos acompanhando agora, dos mais de 25 países, de todas as redes sociais que estamos ao vivo neste momento. E atenção para um comunicado e um convite que nós fazemos para todos vocês. Sejam vocês também membros dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, escolhendo o número de 1 a 12, pois todos os membros de nossas igrejas virtuais, além de receberem uma palavra revelada do nosso Senhor Deus durante as lives de segunda a sexta e as orações realizadas durante as lives, continuam recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo dependendo da rede social que estiver nos acompanhando, e deixando nos comentários, dizendo eu, aí você coloca o seu nome, pode ser só o primeiro nome
primeiro nome mesmo, aí você fala: eu sou membro da igreja virtual, Igrejas Benditas, e sou o rebanho bendito de número, e coloca o seu número de 1 a 12. Pois lembrando também que, mesmo sendo membro de nossas igrejas virtuais, você pode continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação. Pois o próprio Senhor Jesus afirmou: aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Examinem lá em Mateus capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo, e não pedindo, estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber a oferta, o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 40 ofertas que são denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado já ultrapassou 1 bilhão de reais em dinheiro, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que elas são mentiras, ou que eles é que estão praticando e apresentando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos, e lembrando sempre a todos vocês, de não se escandalizarem com o valor das ofertas, pois hoje em dia isso não paga o valor de um cachê de um jogador de futebol ou de um cantor. Isso aqui custa a sua salvação, a sua vida eterna, a prosperidade e proteção da sua família e da sua descendência. Então devemos lembrar qual o valor que estamos dando para aquilo que não tem preço. E só o nosso Senhor Jesus é capaz de nos proporcionar quando nós estamos em obediência, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir a nada. E lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18, e Provérbios 11, versículo 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para você ofertar nesse Ministério do Senhor Deus para conosco na descrição dessa live. E em outras redes sociais, basta abrir o perfil e lá na aba de seguindo em nossa igreja virtual, @as_seovelhas, ou no ministério @milhaofertadim, onde o vídeo vai estar fixado com as informações necessárias. Tudo para a mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus, nós também somos um grupo de empresários. E a inauguração dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil estará levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casa no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. E lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, a secretaria de trabalho e emprego, recursos e oportunidades para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, pois é assim que cada um vai ser recompensado. Palavra do Senhor Jesus, Mateus 16, do versículo 24
ao versículo 27, e todos também têm a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada, como foi ordenado nas escrituras da palavra do nosso Senhor Deus, pelo nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E se você quer levar uma dessas obras para a sua região, basta entrar em contato conosco através do privado de nossas redes sociais, pois estamos ao vivo agora em todas elas, e a nossa produção vai retornar o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas para você levar uma verdadeira obra do Senhor para a sua região, independente dos seus recursos ou condições financeiras atualmente, tá bom, abençoados? Estamos dando aqui a oportunidade para todos vocês participarem, cada um conforme a sua capacidade. E vamos dar início às orações para darmos início à ministração. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, para todos mais uma vez. E vamos dar início às orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @igrejas benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais, lembrando a todos vocês que no final desta live será reservado mais 12 minutos para estar interagindo com vocês, tirando suas dúvidas com porquê, para quê e como, sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para que possamos estar sempre interagindo. Durante toda a live tem um @mileofertadim, de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h12 da madrugada, com orações e ministrações, mas é focado em interagir com todos vocês. Eu estarei dando início ao sorteio dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se sentar no trono. Hoje eu estarei sorteando os benditos de número ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os benditos de número par. Por que rebanho e por que bendito? Rebanho, palavra do Senhor Deus em diversas passagens, e palavra do próprio Senhor Jesus, lá em João capítulo 10, que nós somos os seus rebanhos. E benditos é uma classe de promessas. Através de Abraão, todas as nações se tornariam benditas. E também, Mateus 25, do 31 ao 46, as ovelhas que serão chamadas de benditos do Pai, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. Tudo para a mais honra e glória, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E em nome do Senhor Jesus. Vamos estar dando início ao sorteio, escolha o seu número de 1 a 12, para você estar recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação nesta madrugada. Pois eu sou apenas um canal, um caminho instrumento do Senhor. Para todos vocês tem palavra do Senhor Deus revelada para você interagir com as Escrituras Sagradas. Rebanho bendito ímpar de número 5 e o rebanho bendito par de número 6 são os primeiros a estarem recebendo uma palavra do Senhor para a sua meditação, para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembrando que todos aqueles que são inscritos ou seguidores continuam a receber orações, mesmo após o término das lives, todas as madrugadas, pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, diretamente de cima do monte. E o livro é o livro de 2 Samuel, que contém 24 capítulos. Livro de 2 Samuel, que contém 24 capítulos, é o primeiro livro a ser ministrado. Nós somos seguidores e praticantes da palavra, do evangelho, da justiça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e cremos no Senhor Deus como está escrito, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. E nós trabalhamos sempre com o ministério de sorteios, porque é bíblico e a melhor fórmula de dar total direção ao Senhor Deus para falar ao coração de todos vocês sem nenhuma manipulação. Pois eu não sei o que será ministrado, vocês também não sabem o que será ministrado, é o Espírito Santo quem decide, sem nada esquematizado, sem nada
já preparado para poder fazer manipulação em ninguém. É o Senhor quem sabe o que cada um de vocês necessita de ouvir em cada madrugada. E vamos ao livro de 2 Samuel, capítulo 24. 2 Samuel, capítulo 24, para a meditação dos rebanhos benditos ímpar, de número 5, e rebanho bendito par, de número 6. Livro de 2 Samuel, capítulo 24, para a meditação de ambos os rebanhos, para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração de uma oração, lembrando que as nossas orações durante as lives são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. E a oração a ser ministrada é a oração de número 7, para levar a palavra do Senhor ao coração de todos aqueles que precisam e necessitam. Então lembre-se também de fazer a sua parte, a sua obra, convidando mais pessoas para seguirem ou se inscreverem e estarem recebendo orações todas as madrugadas. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre. Eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando com a ministração da tua santa e poderosa palavra, através desta tua igreja virtual, @igrejas benditas. E todas essas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, para que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo nome, e se ajuntar conosco em um só espírito, para que possam o invocar, e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus, o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Estarei dando início à ministração no livro de 2 Samuel, capítulo 24, do versículo 19 ao versículo 25. Pois lembrando sempre a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que serão ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário ler o capítulo todo, seja onde você estiver, para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Livro de 2 Samuel, capítulo 24, do versículo 19 ao versículo 25. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinham para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Araúna: Por que vem o rei meu senhor ao seu servo? E disse Davi: Para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: Tome e ofereça o rei meu senhor o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto, e os trilhos e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isto deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: O Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: Não, porém por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que me não custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata, e edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra, e cessou aquele castigo de sobre Israel. Glórias a nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 24 do livro de 2 Samuel, nós vemos como de forma sutil o inimigo, com uma falsa aparência de bondade, de santidade, tenta fazer com que a atitude que nós devemos tomar de dentro de nós seja para o bem, para que o bem venha a surgir, para que o Senhor venha operar ao nosso favor, como o inimigo sempre se levanta. Pois Araúna, ele foi apenas usado, pois aqui Davi havia pecado, havia transgredido contra o Senhor, e o povo com isso sofreu a consequência, porque Davi era responsável tanto naturalmente quanto espiritualmente pelo povo de Israel, e verdadeiramente o Senhor lhe deu
a oportunidade de fazer algo novo para limpar o pecado que havia sido cometido, para que oferecesse ali o sacrifício e ele pudesse ser limpo daquele pecado que ele havia cometido e o castigo cessar de sobre o povo. Mas Davi deixou bem claro: porém, por certo preço te comparei, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que me não custem nada. Ou seja, ele estava ali com a faca e o queijo na mão, era simplesmente fazer. Deus entende a vontade do coração dele, mas devemos lembrar que tem princípios, que tem ornamentos santos, protocolos santos, atividades e atitudes que devemos ser conforme o Senhor já determinou. Não podemos, com uma falsa aparência de bondade, uma falsa aparência de ajuda, se desviar dos caminhos que o Senhor colocou para cada um de nós estarmos praticando para mais honra e glória no nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Pois Araúna estava propôs dar tudo de graça, mas se ele aceitasse tal proposta, teria sido em vão aquele sacrifício dele. E lá a palavra do nosso Senhor Deus, do nosso Senhor Jesus, lá no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 41, a oferta limpa do pecado. Agora é necessário que seja verdadeiramente algo que nos custe, não simplesmente aquilo que nos foi dado. Porque aquele negócio, a frase que o povo fala, quer fazer caridade com o produto dos outros. Então é isso que devemos sempre examinar com muita atenção, com muito cuidado, estarmos firmes na palavra do nosso Senhor Deus, fechando toda e qualquer brecha. A paz, a graça, a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos ao próximo rebanho dos benditos, nosso Senhor Deus, para levar a palavra do Senhor ao coração de todos vocês. Rebanho bendito ímpar, de número 11, e rebanho bendito par, de número 12, são os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Escolha também o número de 1 a 12, para você estar recebendo no decorrer dessa live um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. E no final desta live você terá no mínimo 3 livros e 3 capítulos da palavra do nosso Senhor Deus para você meditar e trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Livro de Ageu, que contém 2 capítulos. Livro de Ageu, que contém 2 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Livro de Ageu, capítulo 2. Ageu, capítulo 2, para meditação do rebanho bendito ímpar, de número 11. Ageu, capítulo 2. E também Ageu, capítulo 2, para meditação do rebanho bendito par, de número 12. Ageu, capítulo 2, para meditação de ambos os rebanhos sorteados, para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos mais uma vez muitíssimo bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos aqui ao vivo sempre de segunda a sexta, do horário de 00h07 até 1h12 da madrugada, com orações e ministrações na palavra do nosso Senhor Deus. Mas sempre também temos mais 12 minutos do final da live para estar interagindo com vocês, tirando suas dúvidas com o porquê, para que e como sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, para que todos vocês possam estar aprendendo e se posicionando como as igrejas do Senhor Jesus, que examinam as obras, que examinam os frutos, que examinam as Escrituras Sagradas. Vamos à ministração de mais uma oração, lembrando que as nossas orações são numeradas, e assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 9 é a próxima a ser ministrado para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E lembrando a todos vocês que aqueles que são inscritos ou seguidores continuam a receber orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Vamos à ministração da oração de número 9. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco nessa madrugada, nessa live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, possam ver se cumprir as tuas promessas para os que o buscam de madrugada. Que ao buscarem ao Senhor junto conosco nessa madrugada, eles possam ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença e serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. O abençoado comentou: semeia na corrupção, ressuscita em glória. Ou seja, no meio das tribulações, no meio da impiedade, no meio das trevas, seja a luz, pratique a justiça, porque é o Senhor quem recompensa aqueles que em nome dele
praticam as obras dele, os mandamentos dele, em espírito e em verdade. Vamos aqui no livro de Ageu, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. No 7º mês, ao 1º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Que há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra que concertei convosco, quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 2 do livro de Ageu, é muito importante nós vermos a exortação do Senhor para recordarmos dos princípios, dos primórdios, para que o povo viesse a se esforçar para reconquistar aqui, não só aquilo que havia perdido, como também para que a honra e a glória fosse maior. Pois ali no versículo 9 deixa bem claro: a glória desta casa será maior do que a da primeira. Mas o Senhor, mesmo deixando bem claro, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, ele mandou cada um deles se esforçar. O líder sacerdotal, o líder natural, o povo se esforçar, se dedicar para que o Senhor pudesse verdadeiramente operar ao favor deles e lhes conceder dupla honra. Mas vinha do quê? Do esforço deles e obediência ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então examine sempre com muita atenção e cuidado as falsas doutrinas que lhe vêm sendo apresentadas, dizendo que você não precisa fazer nada, que Deus já fez tudo por você. Ah, Milena, mas o que você leu aí é o Antigo Testamento. Então vamos para o Novo Testamento. Palavra do Senhor Jesus. Mateus 16, 24 a 27. Vou recompensar cada um segundo as suas obras. João capítulo 15. Aquele que tem obras e que tem frutos, que guarda e pratica os meus mandamentos, pode pedir tudo o que quiser, que lhe será concedido. Agora aquele que não tem obras e que não tem frutos, é arrancado, lançado no fogo e arde. E diversas passagens de Mateus e Apocalipse deixando claro que o Senhor recompensa a cada um segundo as suas obras. Ah, Milena, Efésios 2, versículo 8. Já leu o versículo 10? Fostes chamados para fazer a boa obra. Então devemos tomar sempre muito cuidado para nunca distorcer a palavra do Senhor apenas para conforto e alívio da nossa carne. Pois a palavra do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8 é claro: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. E aquele que anda em Espírito produz as obras e os frutos do Espírito. E aí a gente vê qual Espírito você está andando. Se é o Espírito da luz do nosso Senhor Jesus, ou se é do Espírito das trevas do Apocalipse capítulo 16. Examinem lá Gálatas capítulo 5, compare as suas obras, os seus frutos, as suas atitudes e da sua liderança também, e veja em qual deles está se encaixando. E ó, pessoal, ele comentou: nenhuma religião salva ninguém. O único que salva é Jesus Cristo. Esse sim é o Salvador do mundo. Com certeza, tudo para a mais honra e glória, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E nós somos totalmente dependentes dele, pois sem ele nada podemos fazer. Ele é o caminho, verdade e vida, e ninguém vem ao Pai se não for por ele. E vamos ao próximo rebanho dos benditos, rebanho bendito ímpar de número 9, rebanho bendito par de número 10. São os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação nesta madrugada. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando que estamos sempre aqui de segunda a sexta, a partir de 00h07, com orações e ministrações na palavra do nosso Senhor Deus. Livro de Jonas, que contém 4 capítulos. Livro de Jonas, que contém 4 capítulos. É o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada. Lembrando que eu dou sempre apenas uma introdução. É necessário você escolher um número, seja de rebanho, seja que é sorteado durante a live.
seja de 1 a 7, que é sorteado no final da live, para que você tenha uma palavra revelada do Senhor Deus, para você ler o capítulo todo, meditar, interagir com a palavra do Senhor e trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. E o mensagem falou que estou acompanhando a ministração. Seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e continue sempre fazendo assim, focando na palavra do Senhor Deus, priorizando a palavra do Senhor Deus em sua vida. Todas as coisas prosperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Palavra do Senhor Jesus: aquele que me ama é aquele que guarda e pratica os meus mandamentos. Vamos a ministrar. E Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Livro de Jonas, capítulo 2. Jonas, capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 9, e para a meditação do rebanho bendito par, de número 10. Jonas, capítulo 3. Jonas, capítulo 3, para a meditação dos rebanhos pares, e Jonas, capítulo 2, para a meditação dos rebanhos ímpares sorteados. Vamos à ministração de mais uma oração. Lembrando que as nossas orações durante as lives são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 4 é a próxima a ser ministrada. E todos aqueles que são seguidores ou inscritos de nossas igrejas virtuais continuam a receber orações, mesmo após o término das lives, todas as madrugadas e uma vez por semana, diretamente de cima do monte. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros desta tua preciosa igreja virtual, @igrejas benditas, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer, e em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar início à ministração no livro de Jonas, capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 9. Jonas, capítulo 2, versículo 4 ao versículo 9. Perdão, Jonas, capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 10. Eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração, no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs, deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas da boca. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 2 do livro de Jonas, nós vemos a misericórdia do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e a necessidade de vir o arrependimento de dentro de nós. Pois Jonas sofreu castigo, pois como o Senhor Jesus falou lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, eu castigo e repreendo aqueles quanto eu amo. Porque Jonas havia desobedecido ao Senhor e não estava querendo fazer a vontade do Senhor, fazer a palavra se cumprir na vida de outras pessoas. E aqui verdadeiramente o Jonas tomou o castigo e no meio do clamor, aqui ele deixou bem claro,
Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Ou seja, na hora do aperto, na hora da aflição, ele se recordou do Senhor, se arrependeu das suas atitudes e voltou os seus caminhos para o Senhor. E a misericórdia do Senhor o alcançou, mesmo dentro da barriga de um peixe. Então é muito importante lembrar que lá, como está escrito no Salmo 139, se não me engano, que é onde deixa bem claro que a onipresença do nosso Senhor Deus, que é importante nós lembrarmos que agora o Senhor Jesus deixou bem claro que Ele habita dentro de nós, quando nós guardamos e praticamos os seus mandamentos. Ele, o Pai, vem fazer morada dentro de nós. Então devemos honrar magnífica presença em nossas vidas, pois aqui, como o Jonas mesmo falou, do Senhor vem a salvação. Devemos honrar a vida e a salvação que habita dentro de nós, obedecendo, praticando, como está em Salmos 103, todas as nossas obras bendigam sempre ao nome do nosso Senhor. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Pois aqui no versículo 9 é muito importante. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. Ou seja, sacrifício não por limpar pecado, não procurando alguma coisa, mas sim por agradecer ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele já fez. E aqui ele continua, o que votei, pagarei. Ou seja, cumprindo a palavra. Salmos capítulo 15, o verdadeiro cidadão dos céus, que mesmo com dano próprio, mantém firme a sua palavra. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. A paz, a graça e a alegria ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos ao próximo rebanho. Rebanho bendito ímpar, de número 1, e rebanho bendito par, de número 2, são os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus para sua meditação nesta madrugada. Lembre-se sempre de se inscrever ou seguir e de compartilhar, convidando outras pessoas, pois assim você estará fazendo a sua obra para com o Senhor Deus, sendo recompensado e ainda abençoando cada vez mais e mais vidas, pois aqui nós falamos 100% da palavra do Senhor Deus. Como está escrito no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E nada do que a gente acha, pensa, imagina, a gente fala como está escrito. São aqui só nessa rede, nessa igreja virtual, são 7 ministrações da palavra do nosso Senhor Deus. E o próximo livro é o livro de Jó, que contém 42 capítulos. Livro de Jó, que contém 42 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Louvado e agradecido seja mais e mais o nome do nosso Senhor Deus. Livro de Jó, capítulo 26. Jó, capítulo 26, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 1. Livro de Jó, capítulo 26. E para o rebanho bendito par, de número 2. Livro de Jó, capítulo 27, para a meditação dos rebanhos pares sorteados. Para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração da próxima oração. Lembrando que as orações durante as lives são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. E aqueles que são inscritos ou seguidores continuam a receber orações mesmo após o término da live. Oração de número 3 é a próxima a estar sendo ministrada. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas agora conosco nessa live da tua justa e bendita igreja virtual, @igrejas benditas, que haja agora as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis, e em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Vamos dar início à ministração no livro de Jó, capítulo 26, do versículo 8 ao versículo 14. Prende as águas em densas nuvens, e a nuvem não se rasga debaixo delas. Encobre a face do seu trono, e sobre ela estende a sua nuvem. Marcou um limite à superfície das águas em redor, até os confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem, e se espantam da sua ameaça. Com a sua força fende o mar, e com o seu entendimento abate a sua soberba. Pelo seu espírito ornou os céus, a sua mão formou a serpente enroscadiça.
Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 26 do livro de Jó, é muito importante verdadeiramente a gente ver a grandeza do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso e a limitação de tudo aquilo que nós temos. Pois tudo aquilo que nós temos é nos concedido pelo nosso Senhor. E quanto mais temos, mais nos é cobrado. Então devemos lembrar que o Senhor dá a cada um segundo a sua capacidade. Aquele que muito busca, muito recebe. Aquele que muito verdadeiramente dá, muito recebe. Então é muito importante examinar a palavra do Senhor Deus, as escrituras da Bíblia Sagrada, palavra do Senhor Jesus lá no Novo Testamento, que o Senhor concede a sabedoria aos simples e aos humildes. Mas devemos lembrar que não importa o quanto de sabedoria, entendimento, discernimento e inteligência que o Senhor nos conceda, jamais será superior àquilo que Ele tem, pois Ele sempre nos concede uma porcentagem do total que Ele tem. E Ele continua com a porcentagem da qual Ele nos repassou, nós apenas agora temos uma fração de toda a sua sabedoria, inteligência e discernimento. E devemos tomar sempre muito cuidado para que não entrar a soberba. Pois aqui no versículo 12, Jó falou algo muito importante sobre o nosso Senhor Deus. Com a sua força fende o mar e com o seu entendimento abate a sua soberba. Então devemos lembrar que o próprio Jó mesmo viu o entendimento do Senhor Deus e toda aquela angústia que ele estava passando, todas aquelas dúvidas que ele vinha plantando na cabeça dele, porque ele não tinha conhecimento nenhum que nós temos acesso hoje em dia, ele verdadeiramente reconheceu que antes ele até falou, Jó capítulo 42, eu conheci o Senhor por ouvir, mas agora eu o conheço por ver. Então devemos lembrar e guardar e praticar todos os mandamentos, palavras do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, para que Ele possa se alegrar de nós e nós, através da alegria dEle em nós, a nossa alegria se torne completa. A paz, a graça, a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, para todos que estão chegando agora. Vamos ao próximo rebanho bendito ímpar de número 3, perdão. Rebanho bendito ímpar de número 3 e rebanho bendito par de número 4. São os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Lembrando a todos vocês, escolherem também um número de 1 a 7, que no final dessa live será sorteado mais 7 capítulos, mais 7 números, para que você saiba que tenha mais um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. E o livro é o livro de Judas, que contém apenas um único capítulo. Livro de Judas, capítulo 1 e único, para a meditação dos rebanhos benditos ímpar de número 3 e rebanho bendito par de número 4. Livro de Judas, capítulo 1 e único, para a meditação de ambos os rebanhos sorteados. Para a honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, lembrando que eu dou sempre apenas uma introdução, é necessário você ler o capítulo todo, seja onde você estiver, para interagir com a palavra do Senhor e trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos à ministração de mais uma oração, lembrando que as orações durante as lives são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 11 é a próxima a ser ministrada para a honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Meu sócio ele comentou, podia ter uma live com debate entre o mestre e a Mili. Não entendi quem é esse mestre que você está falando, pois eu nunca que vou debater contra o meu mestre, que é o meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de verdade. Com eles eu não debato, até porque são eles que me ensinam. E como o próprio Senhor Jesus afirmou, não tem nenhum discípulo maior do que o seu mestre, pois verdadeiramente ele é o maior soberano a todos nós. Mas nós temos lá o @miliofertadim, de segunda a sexta, desde 12 minutos antes das 7 horas da noite até as 7 horas e 40 minutos, onde eu estou lá interagindo e debatendo também sobre aquilo que fazem sobre as escrituras da Bíblia Sagrada, a palavra do nosso Senhor Deus, interagindo com todos vocês em um só espírito, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Chama o seu, se você tem. Exatamente, se é o seu mestre, pode chamar ele, convidar lá para o @miliofertadim, que nós fazemos sempre isso com o maior prazer, guardando e praticando a palavra do Senhor Deus. O apóstolo Paulo sempre debatia com todas aquelas pessoas, os religiosos, se reunia sempre debatendo para a honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração da oração.
Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo. Em Teu santo nome, eu peço que esses Teus benditos amigos, que estão reunidos conosco em um só Espírito, nessa live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela Tua santa palavra sendo ministrada, para que eles possam produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. E em nome do Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos dar início à ministração no livro de Judas, capítulo 1 e único, do versículo 19 ao versículo 25. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Senhor, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo o sempre. Amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 1 e único do livro de Judas, é muito importante, pois aqui o apóstolo Judas está exortando as igrejas do Senhor Jesus, que somos nós, os seres humanos, a examinar as obras e os frutos da liderança, para que não se enganem, mesmo que eles estejam ali no meio deles em festas. Ele deixa bem claro que pelas obras a gente vai identificar eles, e aqui no versículo 19 está escrito: estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Ou seja, separam através da carne, do eu acho, do eu penso, do meu imagino, da minha vontade, do meu coração. E com isso eles não têm o Espírito. O Espírito do Senhor Jesus, o Espírito Santo, porque não estão ali buscando ajuntar. E o próprio Senhor Jesus afirmou: aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. E aqui logo em seguida, o apóstolo Judas deixa bem claro: edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus, o Cristo, para a vida eterna. Ou seja, nos edificando e firmando a nossa fé no Senhor Jesus, com Ele sendo a nossa rocha. Não importa o que o ser humano fale e que o inimigo se levante. Se nós estamos sobre a rocha, não tem tempestade que não possa se tornar apenas uma brisa suave, quando nós estamos firmes, fiéis e verdadeiros à palavra dele. E aqui no versículo 22 e 23, o apóstolo Judas ainda exorta ali a paciência para com aqueles que são incrédulos, para com aqueles que não estão duvidando da palavra, duvidando das obras, duvidando daquilo, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Ou seja, vai lá, persiste, insiste, leva a palavra do Senhor Deus às Escrituras Sagradas. É necessário nós fazermos a nossa parte, porque é o Espírito Santo quem convence as pessoas. Mas é necessário a gente levar a palavra, pois o próprio Senhor Jesus afirmou, João capítulo 7, aquele que fala por ele, fala como está escrito. O próximo rebanho, o rebanho bendito ímpar de número 7 e o rebanho bendito par de número 8, são os próximos a receberem uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Desculpa, eu tô falando muito rápido. Vou diminuir a velocidade. E justamente através dos ministérios de sorteios é onde você pode receber uma palavra do Senhor para levar para alguém que a pessoa precisa e necessita. Você fala no seu pensamento: Senhor, eu peço ao Senhor uma palavra para fulano de tal, para aquela pessoa, para que eu possa ser um canal do Senhor para levar a sua palavra, a sua vontade até aquela vida. E aí, com certeza, o Espírito Santo
te concede uma palavra para você levar até aquela pessoa e Ele é quem testifica a palavra. Não tem evangelismo melhor do que você pedir a direção ao Senhor, o Espírito Santo, para falar ao coração da pessoa através da palavra, sem religiosidade, sem nada do que o homem acha, pensa ou imagina, sem os desejos ou emoções do seu coração, mas sim a boa, perfeita, agradável vontade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos ao próximo livro a ser ministrado nesta madrugada, e o livro é o livro de Efésios, que contém 6 capítulos. Livro de Efésios, que contém 6 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Abençoada que está precisando de uma palavra, escolha o seu número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando 7 números para que você tenha no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para sua meditação, para você fechar a porta do teu quarto, abrir a Bíblia Sagrada e pedir que o Espírito Santo do Senhor fale com você através desses capítulos sorteados, pois como está escrito em Provérbios 16, versículo 33, as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Livro de Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 7, Efésios, capítulo 5. E para o rebanho bendito par, de número 8, Efésios, capítulo 6, para a sua meditação. Estamos aqui ao vivo sempre, de segunda a sexta, do horário de 00h07 até 1h12 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do nosso Senhor Deus. E a partir de 1h12 até 1h24, estamos com 12 minutos interagindo com vocês, tirando as dúvidas com porquê, para que e como, sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E vamos à oração a ser ministrada, lembrando que as orações durante as lives são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Eita glória, oração de número 6. É o Efésios 5, oração 6 e rebanho 7 e 8. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar e levar a palavra do Senhor ao coração de todos aqueles que precisam e necessitam. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da Tua santa palavra sendo ministrada, o Teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça, que os Teus santos, justos e benditos hão de entrar para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais. E todas essas benditas vidas dos benditos membros desta Tua igreja virtual, @igrejas benditas, sejam livres, limpas e libertas, para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz e a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E vamos à ministração no livro de Efésios, capítulo 5, do versículo 8 ao versículo 14. Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 5 do livro de Efésios, vem testificando aquilo que eu comentei com vocês durante toda a live, sobre as obras e os frutos dos filhos da luz, do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E aqui verdadeiramente vê o posicionamento firme que é necessário àqueles que são da luz posicionar mesmo em meio às trevas, fazer a diferença aonde nós chegarmos, aonde nós estivermos. E infelizmente, aquilo que eles fazem as ocultas, que até dizer é torpe, hoje em dia as igrejas andam fazendo à luz do dia. Então nós vemos a necessidade de haver aqueles verdadeiros que se posicionem
João capítulo 4, versículo 21 ao 26. O Pai procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade e em qualquer lugar. E o Senhor Jesus deixou bem claro: examina as obras, examina os frutos, sejam sal, sejam luz. Mateus capítulo 5 e Mateus capítulo 7. Então devemos meditar nas Escrituras Sagradas para que não venhamos a errar. Palavra do Senhor Jesus, Mateus 22, versículo 29. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder do Senhor Deus. E toda vez que você erra, abre legalidade para o inimigo começar a operar contra a sua vida ou a da sua família. Então precisamos estar em santidade e santificação para que o Senhor possa estar sempre pelejando ao nosso favor. A mensagem comentou: é verdade, tem muitos hoje que acham ruim na entrega isso. Aí porque vai... Que? Não entendi. Tem muitos que hoje em dia que acham que é ruim na entrega isso aí porque vai bater nele mesmo. Ah, entendi. Tem muitos que acham ruim, no caso, a palavra assim... Acho que eu entendi. Tipo, abrir a palavra o tempo todo. Que o ministério de sorteio realmente é uma palavra do nosso Senhor Deus que é firme e fiel. Pois aqui não importa onde a gente abrir, a gente lê, examina com todos vocês. E não tem essa de, não, mas essa palavra aqui vai me fazer mal, essa palavra ali vai me deixar feio nas câmeras. Então é sempre importante sinceridade e veracidade com a palavra do nosso Senhor Deus, as Escrituras Sagradas. E o último livro é o livro de Miqueias, que contém 7 capítulos. Livro de Miqueias, que contém 7 capítulos, é uma meditação para todos nós. Veremos quais dos 7 capítulos de Miqueias será uma palavra do Senhor Deus para a nossa meditação. Livro de Miqueias, capítulo 5. Miqueias, capítulo 5, para a meditação do rebanho bendito. Não tem rebanho. Os rebanhos já acabaram. Lembrando que se você perdeu o seu número de rebanho, essa live vai ficar salva em outras redes sociais para que você possa estar examinando com muita atenção as ministrações passadas, recebendo orações, compartilhando para outras pessoas que precisam e necessitam da palavra do Senhor Deus para as suas vidas. Vamos à ministração de mais uma oração. Lembrando que todos aqueles que são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes continuam a receber orações mesmo após o término das lives. Ora pelo nosso sacerdote e apóstolo uma vez por semana, diretamente em cima do monte. Oração de número 2. A paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. Lembre-se de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja, através desta ministração da Tua santa palavra, o Teu fogo santo, queimando e destruindo toda trave que estiver impedindo essas vidas de praticarem a Tua verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, do versículo 31 ao 46. Que haja a tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livre. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E vamos dar início à ministração no livro de Miqueias, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7. Miqueias, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7. Agora junta-te em esquadrões, ó filha de esquadrões, por-se-á cerco contra nós, ferirão com a vara no queixo ao juiz de Israel. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado a luz. Então, o resto de seus irmãos voltará com os filhos de Israel, e ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus. E eles permanecerão, porque agora será ele engrandecido até aos fins da terra. E este será a nossa paz, quando a Assíria vier à nossa terra, e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Esses consumirão a terra da Assíria à espada, e a terra de Nimrod nas suas entradas.
Assim nos livrará da Assíria quando vier à nossa terra e quando colocar os nossos termos. E estará o resto de Jacó no meio de muitos povos, como orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem aguarda filhos de homens. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 5 do livro de Miqueias, vemos mais uma profecia pela vinda do nosso Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador de nossas vidas. E vemos também a importância que tem em nós verdadeiramente estarmos meditando na palavra dele, pois é ele quem nos limpa, quem nos purifica, quem nos santifica, é ele quem nos ajuda, que através dele recebemos a verdadeira paz. Pois como ele mesmo afirmou, a minha paz vos dou, não vou a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. Então é muito importante a gente crer na palavra dele. E aquele que crê é aquele que pratica as mesmas obras que ele fez e as faz ainda maiores. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha agora o seu número de 1 a 7, que eu estarei sorteando os 7 números, para você saber quais dos 7 livros ministrados é mais uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Se de 1 a 7 você escolheu o número 2, vai meditar no livro de 2 Samuel, capítulo 24. 2 Samuel, capítulo 24, se você escolheu o número 2. Se de 1 a 7 você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Ageu, capítulo 2. Ageu, capítulo 2, para quem escolheu o número 6. Se de 1 a 7 você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Jonas, capítulo 2. Jonas, capítulo 2, se você escolheu o número 7. Se de 1 a 7 você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Jó, capítulo 26. Jó, capítulo 26, se você escolheu o número 4. Se de 1 a 7 você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Judas, capítulo 1 e único. Livro de Judas, capítulo 1 e único, para quem escolheu o número 3. Se de 1 a 7 você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, se você escolheu o número 1. E se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Miqueias, capítulo 5. Miqueias, capítulo 5, é uma meditação para todos que escolheram o número 5 e também para todos nós nesta madrugada. Livro de Miqueias, capítulo 5. Enquanto eu vou dando os comunicados aqui para todos vocês, vão deixando aí nos comentários perguntas com porquê, para quê e como sobre as escrituras sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 40 questões em que nós estaremos interagindo com vocês por 12 minutos, tirando suas dúvidas, para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Enquanto isso, vão deixando aí nos comentários que eu vou dando os comunicados para todos vocês. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito, membro ou ofertante nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem as orações realizadas durante as lives de segunda a sexta, você também tem as orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Além de terem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @ Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @AIG 318 37 300 e até a madrugada de nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, aqui de segunda a sexta, a partir de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João, capítulo 15. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual.
e todas elas valem desde 12 milhões de reais em dinheiro até 120 milhões de reais em dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que elas são mentiras. E tem uma playlist completa nessa rede social aqui, daquela que começa com Y, para que vocês possam estar lá acompanhando uma playlist no @milaofertagem com todas as nossas mais de 40 questões, incluindo as com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja para o seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, independente dos seus recursos ou condições financeiras, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e a nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, a secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. A paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. Estamos ao vivo aqui sempre de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h12 da madrugada, com orações e ministrações na palavra do nosso Senhor Deus. E esses mais 12 minutos para estar interagindo com vocês, tirando suas dúvidas com porquê, para que e como, sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para que possamos estar todos juntos em um só Espírito, buscando meditar na palavra do Senhor e interagir, sendo a igreja viva do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Meu abençoado, ele tinha comentado, temos que tomar cuidado para não ser engolidos como Jonas. E aí a gente lembra que Jonas foi engolido por quê? Por causa da desobediência. Ou seja, para que o inimigo não tenha legalidade para poder nos causar nenhum dano, nós devemos estar em obediência, como foi justamente ministrado recentemente nessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, que as lives anteriores estão aí para vocês acompanharem, que o maligno não toca naquele que está em obediência. Não é naquele que fala que Jesus Cristo é o seu Senhor, que fala que Senhor, Senhor, mas não, o Senhor não conhece, porque pratica a iniquidade, não pratica a palavra, não pratica as escrituras e os mandamentos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. A pergunta que a abençoada ali mandou, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estou voltando lá. Não está me aparecendo aqui. Irmã, vai ter espaço para louvor? Então, abençoado, nós não podemos cantar nenhum louvor aqui, porque estamos ao vivo em todas as redes sociais. E uma delas tem direitos... Agora que apareceu o comentário para mim, tá vendo? Como é que as redes sociais estão uma benção? E aí, com isso, por ter os direitos autorais nas outras redes sociais, eles podem acabar até derrubando a live. Os boicotes que eles já fazem, sem a gente infringir nenhuma das diretrizes, aí com a gente dando ainda uma legalidade, mais uma vez, para o inimigo operar, acabaria acontecendo isso. Pois estamos aí ao vivo em todas as redes sociais há mais de um ano, levando a palavra do Senhor Deus, o Evangelho e a sua justiça para o coração de todos aqueles que precisam e necessitam da palavra do Senhor. Uma igreja aí para o município dele. Exatamente. Para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Para você levar um de nossos templos físicos para a sua região, independente dos seus recursos ou condições financeiras, basta você estar entrando em contato conosco através do privado de nossas redes sociais e a nossa equipe retorna o contato com as informações necessárias, tirando as suas dúvidas, para que você possa levar uma verdadeira obra do Senhor para a sua região, onde as pessoas têm acesso aos 4 alimentos, alimento para o corpo, para a alma, para o espírito e para a aliança do jugo e do fardo do Senhor Jesus o Cristo. Trabalhos e obreiros recebendo salário. Exatamente. Os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso às secretarias de trabalho e emprego, pois nós também somos um grupo de empresários. E sempre quando nós inauguramos os nossos templos físicos, levamos também as nossas empresas para a região. E com isso vem muitos trabalhos, empregos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Pois estamos buscando aqui ajuntar a igreja do Senhor Jesus, que somos nós, os seres humanos. Por isso que estamos sempre trazendo oportunidades, recursos e condições para todos vocês poderem fazer a sua obra. Tanto é que temos aí as mais de 40 questões que são denúncias em que estamos oferecendo dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada
que nós estamos errados ou mentindo. Aí perguntou se aleluia tem na Bíblia. Sim, abençoada, aleluia tem na Bíblia. Aleluia significa louvado seja o Senhor. E aí tem na Bíblia também. Algumas Bíblias traduzem para louvado seja o Senhor, ou louvar ao Senhor. Mas a outra já deixa bem claro ali o aleluia. E a oferta a ser apresentada é a oferta de número 7 para a Amazônia e Glória ao Nosso Senhor Deus. Aqui é uma igreja virtual, @igrejas benditas, onde nós temos orações e ministrações da palavra do Senhor Deus, sempre de segunda a sexta, a partir da 00:07, para que vocês possam buscar ao Senhor, seja onde vocês estiverem. Pois lembrando sempre a todos vocês que o Senhor Jesus nos chamou para ser a sua igreja, não apenas frequentar um templo físico. Por isso que nós afirmamos que as nossas igrejas virtuais, que são 12 ao todo, são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. Estamos até oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo sobre essa afirmação, para que vocês vejam a seriedade e sinceridade com que abordamos cada assunto, mas não tiramos a utilidade do templo físico, a diversidade de ministérios, e é necessário estar todos juntos, interagindo em um só espírito, para que possamos verdadeiramente ser a igreja do Senhor Jesus, como lá em Atos capítulo 15 e Atos capítulo 17. E em nossa oferta de número 7, nós sobre o amor, amar e amou, em que nós estamos afirmando que o amor é um ser vivo, amar só se pratica, só se demonstra através de atitudes e algo que nos custe, seja tempo ou recursos financeiros, e amor é algo que aconteceu e ficou no passado, não permanece até hoje. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras, vai receber uma oferta de 1 milhão de reais em dinheiro. Lembrando que esses valores aí estão sempre para lembrar a todos vocês da seriedade de cada assunto que nós abordamos, e eles não pagam hoje em dia o preço de um cantor gospel. Então devemos examinar sempre a palavra do Senhor, as Escrituras Sagradas. E a abençoada perguntou se nós somos do pentecostalismo. Abençoada, nós somos seguidores e praticantes da palavra, do Evangelho e da justiça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus por Cristo. Não acrescentamos nada. A igreja é qual? Nós estamos trabalhando sempre com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para que estejamos todos juntos em um só Espírito, divulgando, anunciando a palavra do Senhor, o reino dos céus e a sua justiça, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada, para que possamos estar verdadeiramente, quando ao Senhor Jesus voltar, possamos ser encontrados como virgens puras, noivas puras, perfeitas, com a botija cheia de azeite, ou seja, com santidade, com santificação, com boas obras e com bons frutos, para que o Senhor possa verdadeiramente nos orgulhar de nós, das nossas obras, dos nossos frutos. E qual a função do ministério? Então, são 12 igrejas virtuais, cada uma com o ministério do Senhor Deus, Todo-Poderoso, mas todos eles têm algo em comum, que é o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Todas as áreas. Tudo. Exatamente. Para a mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. E a abençoada ali, quando o mensagem tinha perguntado se Jesus já voltou. Aí a abençoada respondeu, claro que não, irmão, mas ele está voltando para buscar aqueles que fizeram a vontade e foram fiéis a ele. Pois verdadeiramente, deixando bem claro, ele não é que ele está voltando, é que ele vai voltar. Porque quando a gente usa a palavra está voltando, dá a entender que ele está demorando, que ele passou da hora, que ele está preso no engarrafamento, que ele perdeu o horário. Então é muito importante usar sempre a palavra correta para nos referirmos ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E verdadeiramente vai buscar aqueles que são fiéis a Ele. Não apenas que foram, aqueles que são fiéis, permanecem fiéis. Porque é sempre no presente, ele é totalmente atual. Exatamente. E aqui o abençoado perguntou, você é evangélica? Então, deixando sempre bem claro aqui a todos vocês, que nós praticamos e cremos no Senhor Deus como está escrito. E segundo as Escrituras Sagradas, nós devemos nos denominar com aquilo que o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo afirmou que nós somos. De Gênesis a Apocalipse. Não tem um único versículo em que o Senhor Deus, o Senhor Jesus ou o Espírito Santo mandou nós sermos o Evangelho. Ou seja, essa palavra evangélica nem é encontrada na Bíblia. Até tem umas Bíblias aí meio adulteradas e colocam fé evangélica. Não existe. É fé no Evangelho. Fé do Evangelho. Então é muito importante examinar as Escrituras Sagradas.
E aquilo, títulos de promessas, aquilo que devemos nos denominar, é aquilo que tem as promessas do Senhor Deus. Igual, tem promessas para os benditos, promessas para os santos, promessas para os justos, promessas para os perfeitos, promessas para aqueles que andam em santidade e em santificação. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então, o Evangelho é para poder praticar, minha filha. Exatamente. O Evangelho é algo que você tem que fazer, evangelizar, ensinar, pregar, mas não ser. Você não pode ser aquilo que você tem que fazer. Tá bom? Então é só nisso aí para você poder entender mais. Exatamente. O que nós somos verdadeiramente santos. Exatamente. É isso aí, Glória ao tá nosso bom? Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Abençoado Santos, prega o Evangelho, ensina o Evangelho. E aí, para mais honra e glória do Senhor Deus. Aí o abençoado mandou, ele mandou ser crente. Ele falou que a tua mulher promessa seja esse crente e não incrédulo. Então, tá até melhor. Então, crente está escrito nas Escrituras Sagradas. Até os demônios são. Nós devemos crer no Senhor Deus, pois você acreditar e você crer é diferente. E tanto é que a gente é necessário examinar com muita atenção, porque a promessa é para aqueles que crê. E ele mandou ser crente, ele disse a Tomé, seja crente e não incrédulo. Aí é uma coisa. Para que ele mandou Tomé crer. É diferente. Não. Ele não mandou Tomé ser crente. Exatamente. Então, mas crente é o quê? Acreditar. Exatamente. Acredite no que eu estou te falando. Confia no que eu estou te falando. Então Exatamente. é totalmente diferente, tá bom? Glória ao nosso Senhor Deus. O abençoado perguntou, você é evangelista, missionária ou pastora? Eu sou ministradora da palavra do meu Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a mais honra e glória do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E a abençoada missionária que pediu para eu falar um pouco sobre 1 Coríntios capítulo 13, infelizmente não vai dar tempo. Mas lá no @milhaofertadim, de segunda a sexta, desde 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, é onde durante toda a live eu interajo mais com vocês, tiro as suas dúvidas com porquê, para que e como, sobre as Escrituras Sagradas, dou oportunidade para todos vocês interagirem conosco, deixando trechos da Bíblia Sagrada, da Palavra do nosso Senhor Deus, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador. Bom, a missionária pede um tempo aí, tá? Um minuto. Pede uma igreja nossa aí, porque vai ter muito trabalho para você, Exatamente. mas tu pode ter certeza disso, muito trabalho. E você vai receber o seu salário, tá bom? Exatamente, para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E a abençoada perguntou como posso saber o meu chamado. Então, um chamado todo mundo sempre tem. Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide pregai o evangelho a toda criatura. Cada um tem uma forma de verdadeiramente anunciar o evangelho, mas não pode ir da forma como seu sentimento e emoção de algo maligno. Devemos tomar cuidado para anunciar o evangelho e a sua justiça e não sentimentos e emoções. Fala, Bom, tem uma forma assim, é só você realmente procurar ser ovelha, não ser bode. Onde está isso? Exatamente. Mateus 25, de 31 ao 46. Lá tem uma diversidade de ministério, tá bom? Evangelismo, a fome, o comer, o beber, o dormir, o vestir, o calçar, certo? Ajudar as pessoas necessitadas, você lá tem uma função, tá bom? Isso é uma diversidade de ministério, tá bom? Exatamente. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Aguardo vocês no @milhaofertadim, desde 12 minutos antes das 7 horas da noite até as 7 horas e 40 minutos, para interagir mais com todos vocês. Não se esqueçam de seguir ou se inscrever nessas igrejas virtuais do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para que vocês possam continuar recebendo orações do nosso sacerdote e apóstolo. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aguardo vocês nas próximas lives e meu muitíssimo amém. Lembrando que essa live vai ficar salva em outras redes sociais. @Igrejas Benditas em todas elas.